Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Prazer enorme, é sempre uma honra poder estar aqui com vocês, debatendo um pouquinho mais sobre a loucura que se tornou o nosso Brasil, né? Pois é, a gente vai falar hoje de muita coisa importante. Tem uma medida provisória sendo votada que eu sei que vai tornar esse editorial chato demais, mas necessário. Então, fica até o final que nós vamos falar dessa medida provisória que está sendo votada pelo governo. Outro ponto que a gente precisa comentar com vocês, que a gente precisa debater com vocês, é um atentado que fizeram contra o presidente da República. Vocês vão entender, né? Já começou uma linha de pesquisa, uma linha de investigação agora e a gente precisa discutir e debater, né, o nível alarmante da violência contra candidatos, né, que vem principalmente da esquerda. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Muito obrigado pela confiança e credibilidade que vocês vêm trazendo ao nosso canal, né? Então, assim, a gente sempre tenta trazer o melhor conteúdo para vocês, apesar, né, das vezes a gente está um pouquinho sacaneado, né? Olha só, por exemplo, a Lourdes Trindade publicou aqui no canal: Dr. Santos, se for possível, gostaria de ver a fala do senhor do café da tarde. Eu sou daqui do Rio Grande do Sul e não consegui assistir. Obrigado pela atenção. Ou seja, mostrando que não foi, né, entregue, ou seja, não estão fazendo a notificação. O Evandro também escreveu: o YouTube não notificou o vídeo, tive que pesquisar. Tem muita gente reclamando, falando: olha, não estou sendo notificado, não estou recebendo notificação dos vídeos. Tá todo mundo tendo que pesquisar aí para poder, né, chegar até os nossos vídeos. Então, para você aí, né, sempre clica no sininho, clica na notificação para ver se o YouTube ajuda, mas mesmo com as pessoas notificadas, isso não está acontecendo. E tem outra coisa também que é grave e está acontecendo, que é muitas pessoas avisando que estão entrando nos nossos vídeos e estão sendo direcionadas para outros canais, tá? Direcionados para outros canais que não tem nada a ver com o nosso vídeo. E sem contar, né, aqueles sem vergonhas que ficam copiando o nosso conteúdo e colocando aí, né, em canais aí, piratas aí. Isso aí é coisa de sem vergonha, tá bom? Mas bora de matéria, vem comigo que a gente vai debater muita coisa, tá? O Lula pode, o Bolsonaro não. Isso se resume à República. Olha essa matéria aqui do R7, pessoal. Em nova estratégia, o governo Lula aposta em influenciadores para se aproximar de público digital. Meu amigo, o governo Lula está gastando milhões e milhões do seu dinheirinho pagando influenciadores digitais para falar das pautas do governo e falar bem do governo. Lá na época do Bolsonaro, isso se chamava Gabinete do Ódio. A Bárbara do Te Atualizei foi perseguida, o Kim Paim foi perseguido, mas agora não. Na época do governo Lula, isso é pauta de governo e serviço público, né? À véspera do ano eleitoral, o governo tem investido em redes sociais. Entre os nomes contratados estão comunicadores com alcance médio e linguagem próxima do público digital. Um dos exemplos é Milwa Kashiwagi, na foto principal, apresentadora e analista de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, que participou de campanhas do Cádio Único e do Luz para todos. Então o que o governo Lula está fazendo? Está pagando influenciadores agora para falar bem do governo e dos programas do governo. A guinada começou desde julho, você já está pagando essa conta, após um primeiro semestre marcado por pautas negativas, como a crise do Pix, a alta no preço dos alimentos e os atrasos do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o que está acontecendo? O governo Lula está agora gastando o seu dinheiro para tentar, né, convencer o pessoal que o governo Lula é ótimo, é maravilhoso. O grande problema é que você está pagando essa conta. E eu tenho percebido, né, que muitas pesquisas, por exemplo, eu uso muito o Instagram, TikTok, o próprio YouTube para fazer pesquisas de conteúdos e de matérias para vocês. O grande problema é que eu vejo que está começando a vir muita notificação de perfis de esquerda. E nem está aparecendo como patrocinado. E é conteúdo que eu não costumo consumir. Até aquele
humorista sem graça apareceu pra mim, aquele da Santadelli lá, né? Aquele chato lá. Até aquele cara apareceu pra mim e eu não gosto do conteúdo dele. Então, assim, é sinal de que eles estão montando, né? O que, na época do Bolsonaro, era um verdadeiro gabinete do ódio, agora, no governo do Lula, é o verdadeiro gabinete do amor digital, né? Fica claro isso aí. Vamos lá, pessoal. Outra pauta importante que a gente precisa discutir. Não é para amadores. Se você é de direita, seja um influenciador, como Charlie Kirk, né? Um ativista, como Charlie Kirk, ou um presidente, como o Trump, como o Bolsonaro, ou um candidato, como o Miguel Uribe, e muitos outros, cuidado, a sua vida estará em risco se você é da direita. O presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, é o que diz o governo aqui do Equador. Dá uma olhada só nessa matéria aqui que realmente, né, é assustador. Matéria da CNN Política. 5 pessoas foram presas. O presidente do Equador, que é o Daniel Noboa, sofreu uma tentativa de assassinato, segundo o ministro de Energia do país. O chefe de Estado não foi ferido e passa bem, ainda de acordo com o ministro. Ele afirmou que o carro do chefe do Estado tinha marcas de bala após ter sido cercado por um grupo que jogou pedras no veículo enquanto se aproximava de um evento. O ministro afirmou ainda que 5 pessoas foram detidas. Estamos fazendo o que devemos fazer e eles não podem nos impedir. Chegar a todos os cantos do país, onde as famílias precisam de obras públicas, serviços e da presença do seu presidente. Todos os presos serão processados por terrorismo e tentativa de homicídio, afirmou o governo em nota. A realidade é que, né, quando o carro, inclusive eu tentei buscar as filmagens aqui, né, a filmagem passou para mim, mas eu não consegui colocar no aplicativo aqui para vocês. A imagem é de que quando, né, o Daniel Noboa estava passando com o carro, um monte de gente, nitidamente militantes, né, da esquerda, alguns até com figuras da Palestina, começaram a apedrejar o carro e de repente começou a ter sinais de balas nos vidros de um carro que é blindado. Óbvio que um presidente da República não vai andar com um carro comum, um carro blindado, né? Então acabou tendo marcas de balas que não ultrapassaram o veículo e eles saíram em debandada, né? É mais um caso, né, para entrar aí para a estatística de um presidente de direita que foi alvo de atentado, né? Vamos acompanhar essa outra notícia aqui. Saídão deve ocorrer sem fiscalização da Polícia Penal devido à paralisação. Pois é, os presos estão saindo. É a 5ª vez que os presos foram liberados, tá, pessoal? Não é a primeira vez, não. A 7ª saída temporária, só de 2025. Então vem cá, você aí talvez que é trabalhador, que é uma pessoa que paga os seus impostos, que luta muito para ter uma qualidade de vida decente. Talvez você não tenha tido tempo de sair esse ano de 2025 ainda, por causa dos impostos, sair, curtir uma praia, passear um pouquinho, ficar tranquilo, né? Talvez você não teve esse tempo, tirar aquelas férias desejadas. Não, mas os presos tiveram 7 chances de sair, né? Entre 9 e 13 de outubro deve acontecer sem a fiscalização da Polícia Penal do Distrito Federal, né, a saída dos presos. O motivo é a falta de adesão ao serviço voluntário gratificado, mecanismo utilizado para reforçar as equipes durante o chamado saidão. Então, quando esses caras querem sair, eles chamam policiais penais, pagam um extra para ele, ou seja, o idiota que paga é você e eu, as férias dos bonitões. Nós bancamos isso para bancar os policiais que vão trabalhar. E agora os policiais estão em greve, né, pelas precárias condições de trabalho. E aí a turminha tá livre, leve e solta para passear aí Brasil afora. É por isso que o Brasil tá desanimador. De acordo com o ofício ao qual o Correio teve acesso, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a SIAP, informou a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais, sobre a inviabilidade de executar plenamente as ações de monitoramento dos presos beneficiados. O documento, datado de 6 de outubro e assinado pelo secretário Wenderson Souza e Teles, relata um problema operacional.
em razão da mobilização dos policiais penais, que reivindicam o cumprimento do acordo de redução do interstício e a aplicação do mesmo reajuste concedido às demais forças de segurança. Então, os policiais penais estão reclamando que foi dado reajuste para as demais áreas da segurança pública e para os policiais penais não se aplicou, tá? Pessoal, vamos acompanhar aqui, né, a fala do Eduardo Bolsonaro em relação, né, à ação, ali, a reunião que aconteceu entre o Lula e o Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro ironizou essa vitória da esquerda, né, falando que é muito pouco, né, para um presidente comemorar, que é muita fraqueza do presidente. Dá uma olhada, vou abrir aqui para vocês, acompanhem comigo. Encontrou com Trump em março. Do tempo que os dois eram presidentes, demorou um pouco mais do que 2 meses para que Bolsonaro fizesse uma visita a Trump presencialmente. E o Lula, depois de quase 1 ano, tem uma chamada telefônica e falam que isso é uma vitória, pelo amor de Deus. E tem uma chamada telefônica, inclusive com Lula recusando o encontro pessoal do Trump, que o Trump ofereceu publicamente lá nas Nações Unidas. Primeiro o Lula falou que estava com a agenda muito cheia, o Trump disse então que semana que vem ocorreria um encontro presencial, mas o Lula, vaidoso que é, estava com medo de tomar uma puxada de orelha, o chamado efeito Zelensky, e arregou. Conseguiu essa chamada telefônica e ainda assim acham que há motivos para comemorar. O Rubio, ele não é o meu interlocutor. Quem dera eu, esse simples brasileiro, ter um secretário de Estado norte-americano sendo meu interlocutor. Olha, é um devaneio sem precedente na história da imprensa. Quando eles me jogam lá para cima, é só para depois me puxar mais forte para baixo. Mas eu sei lidar com isso. Eu tô ok com isso. E é por isso que eu posso vir aqui a público dizer, olha, o Rubio não é o meu interlocutor, ele não trabalha para mim. Muito pelo contrário, nós aqui é que tentamos humildemente dar alguma contribuição. O Bolsonaro se encontrou com Trump em março. Do tempo que os dois eram presidentes, demorou. Pois é, pessoal. E aí, a grande questão agora é que é uma estratégia, né, nisso. O que eles estão querendo fazer, justamente, é fazer com que o Eduardo Bolsonaro fique com a imagem do cara que atenta contra o Brasil, que vai contra a possibilidade do Lula, né, o poderoso Lula, tirar ali, né, as tarifas que foram aplicadas em relação ao Brasil. Lembrando que as tarifas aplicadas ao Brasil ocorreram justamente não porque o Eduardo Bolsonaro foi, pelos ataques ao dólar, pelos ataques ao Trump, ou vocês já esqueceram que o Lula chamou o Trump de fascista durante as eleições e fez campanha pesada para Kamala Harris? Que o Lula esteve ao lado das maiores ditaduras inimigas dos Estados Unidos. Que o Lula acena para todos os inimigos do Trump, mas é inimigo do próprio Trump. Ah, peraí, né? Jogar a culpa no Eduardo, aí é mamão com açúcar, fica mole demais, né? Fica fácil demais. Vamos lá, pessoal, a gente vai analisar agora uma matéria do jornal Metrópole, né? A direita se reúne na Esplanada para se manifestar a favor da anistia. Ontem eu não consegui postar para vocês, vocês viram que eu fiquei preso no trânsito, né? Acabei gravando ali do celular mesmo, com pouca internet, mas ainda consegui postar o vídeo para vocês. A direita se reúne na Esplanada para se manifestar a favor da anistia. Dá uma olhada no trecho dessa matéria do jornal Metrópolis. Nessa terça, a oposição ao governo esteve nas ruas de Brasília para manifestar a favor da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e os envolvidos no dia 8 de janeiro. Entre os presentes estiveram a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o deputado Nicolas Ferreira, o senador Flávio Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Em conversa com o Metrópolis, os parlamentares deixaram claro que não aceitarão que o texto do PL da anistia siga da forma que o relator Paulinho da Força pretende seguir, mudando o foco para a diminuição das penas e chamando o texto de PL da dosimetria. Queremos anistia, não queremos dosimetria, redução de pena. Nós estamos aqui para lutar pelo que é certo, pelo que foi feito outras vezes
inúmeras vezes no Brasil. O deputado Luciano Zucco criticou a forma como o relator vem redigindo o texto. Por favor, quem é o relator? É justo, Ele fala que está dosando o Alexandre de Moraes. Aonde nós estamos? Então é lógico que a operação não serve. Os parlamentares também comentaram sobre a ligação do presidente norte-americano Donald Trump ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, a gente só não viu quais foram os termos. Só vimos o lado que o Lula pediu. O que a gente vê aqui é o resgate da democracia. É o feito de matar e as centenas de pessoas que tiveram sua vida dilapidada por decisões arbitrárias e ilegais. Alexandre de Moraes, essas vidas de volta. O ato iniciou às 16 horas e os manifestantes caminharam atrás do trio elétrico desde a Biblioteca Nacional de... Pois é, pessoal. E aí, né, teve esse ato, eu vou trazer alguns outros trechos aqui para vocês, né? Tem um trecho aqui também que foi publicado pelo Paulo Matias, também, né, apoiador de Bolsonaro fazem caminhada pela anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Acompanha aqui comigo. Que move o coração de Deus, que é a justiça. Manifesta a tua justiça nessa nação, para que esse povo saiba que tu és Deus, em cima do céu e embaixo da terra. Tem misericórdia dessas pessoas injustiçadas vergonhosamente por pura perseguição política de homens maus. Pedimos uma bênção para essa caminhada. Fala ao coração de deputados, senadores, ministros, da imprensa. Senhora, nós pedimos tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, né? Foi um momento em que teve oração. Foi uma quantidade de público considerável para um dia de semana, para um dia útil de trabalho. E também, né, para um momento ali que teve oração, teve falas de políticos, não tinha nenhum artista, como as manifestações da esquerda precisam ser para aglomerar a gente, né? Então, se as manifestações da direita tivessem lá Gustavo Lima, tivessem uma Alok ali, eu garanto para vocês, né, que dava 500 vezes mais pessoas do que a manifestação da esquerda. Até a gente da esquerda ia para lá, né? Até o povo da esquerda ia aparecer, ia brotar na manifestação da direita. Tem também, né? Agora Alagoas também fez uma publicação aqui de uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro. Vou colocar para vocês. Graças a Deus, aqui numa terça-feira de tarde, horário de trabalho, estou vendo lá de baixo, inclusive, para sentir o calor do povo, ganhando o carinho das pessoas que estão ali sofrendo junto com a gente, lutando junto com a gente. Então, nossa responsabilidade é muito grande conseguir aprovar o quanto antes essa anistia aqui no Congresso. Eu tenho a convicção que, no mais tardar semana que vem, esse projeto está na pauta para a gente ir para o voto e ver o que a maioria decide sobre qual texto que vai se transformar em texto. Como é que tá? Pois é, pessoal. Lembrando que o que provavelmente vai para votação não é a anistia, tá? É a dosimetria. Gustavo Gayer também, né, participou da manifestação. Eu trago aqui para vocês agora, né, a participação dele. Tomados pela indignação, 5 horas da tarde, não era para ter ninguém aqui. A gente fez uma convocação de última hora. Olha a quantidade de pessoas que apareceram. Dança e pelo sentimento de indignação, acobertados pela Constituição, que garante o livre-arbítrio e o direito de manifestação. Isso porque a gente começou a caminhada. A caminhada começa daqui uns 10 minutos. Emudecidas, caladas. Elas Deputado e político do Brasil inteiro, e a nossa luta, nós não iremos de Goiânia. Não adianta, nós não vamos nos calar. E aqui, vocês ouviram muitos oradores. É pelos prisioneiros, é pelas famílias, é pela justiça. Porque nós queremos escutar a verdade. Olha onde nós conseguimos chegar. A gente avançou demais. Tem infiltrados aqui, a segurança foi fraca. Até o Zucco infiltrou aqui.
Mas olha onde a gente conseguiu chegar. A gente saiu de um lugar sem esperança nenhuma, onde a anistia era considerada uma piada. E agora, milhares de pessoas vão caminhar juntos com as famílias em direção ao Congresso. Que o Brasil, apesar das suas diferenças, é onde vai vencer. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender aqui, né? Tava um pouco bagunçado mesmo, literalmente, por causa do barulho, do áudio, né? De alguém falando ao microfone ali, da manifestação. E aí, mas espero que vocês tenham entendido, né? O que disse aqui o Gustavo Gaia. Mas bora falar um pouquinho daquilo que eles mais gostam. Eles só pensam naquilo, né? Nos impostos. O governo está criando um sistema que vai descontar impostos direto na conta bancária a partir de 2026. Mundo geopolítico, tá? O governo federal está desenvolvendo um modelo de arrecadação tributária que promete transformar a forma como as empresas e cidadãos recolhem tributos no Brasil. O projeto prevê a implementação do chamado Split Payment, sistema de pagamento fracionado que no momento da transação comercial separa automaticamente a parcela do imposto e a envia diretamente aos cofres públicos. E aqui a gente tem problemas graves com isso aqui. A proposta faz parte da reforma tributária aprovada em 2023 pelo governo Lula e regulamentada por leis complementares em 2025. A medida tem como objetivo reduzir a sonegação fiscal, combater as fraudes e simplificar a cobrança de impostos, eliminando a necessidade de que empresas recolham posteriormente o tributo devido. Na prática, sempre que houver uma compra com emissão de nota fiscal, o valor do imposto será automaticamente destacado e transferido para a Receita Federal, enquanto o restante seguirá para o vendedor ou para o prestador de serviço. Você sabe qual que é o grande problema disso aqui? Mas o grande problema mesmo, o que o governo mais faz é te cobrar indevidamente. Agora imagina, às vezes o governo vai entender uma alíquota devida, vai entender sempre da maneira mais favorável ao governo, ele vai lá e desconta. E aí se você perceber que aquilo está sendo descontado indevido, você vai ter que correr uma via crucis na justiça, um processo de 5, 6, 7 anos, para depois receber isso em precatório por mais 5, 6, 7 anos. Quem sempre se ferra nesse país é o povo, é o brasileiro. A comissão do Congresso aprova medida provisória de aumento de impostos com taxação de 18% sobre os investimentos. Ô meu amigo, você tem aquele dinheirinho seu lá no CDB, lá no LCA, LCI, que era zero de imposto? Pois é, se lascou. E eu também, né? Comissão do Congresso agora vai colocar 18% de imposto em cima dos investimentos. A comissão mista da medida provisória que aumenta os impostos para elevar a arrecadação aprovou nesta terça-feira, por diferença de um voto, o relatório do deputado Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo, que poupou as bets, as casas de apostas, de aumento de tributação e desidratou a proposta original do governo Lula, como forma de conseguir alcançar a maioria dos votos, né? E aí a gente está vendo aumento da arrecadação de impostos com o risco absurdo do colapso fiscal. Dá uma olhada no trecho do Jornal da Band. Bom, e a gente continua nesse assunto, né? Colocando na conversa a Juliana Rosa para falar dessa MP alternativa ao aumento do IOF. Risco de piora das contas públicas gera um nervosismo, porque está complicado, né? Olhando os números, nada bom o cenário. Pois é, foi complicado hoje o dia, né? Ainda tá lá, né? Boa noite para você, Adriana, boa noite para você. O maior risco nesse momento é perder o prazo que vence amanhã da medida provisória, que ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e do Senado. O governo precisa dessa arrecadação para tentar cumprir já ali, ó, com sacrifício, a meta das contas públicas. Qual é a proposta do governo? Cobrar imposto sobre títulos de investimentos que são isentos, LCI, LCA, e o Congresso até agora não aceitou. Aumentar imposto sobre bets também não foi para frente. Passou até agora a tributação maior sobre fintechs, a tributação sobre JCP, que faz parte da distribuição de dividendos, lucros das empresas, e uma restrição para compensações fiscais de empresas também. Então, dos 20 bilhões que o governo planejava arrecadar em 2026, ficaram 17 bi. O governo
governo precisa arrecadar quase 120 bilhões para cumprir a meta no ano que vem. Então vai ter que suar, não pode abrir mão de nenhum centavo, um desafio ainda maior com a arrecadação de impostos caindo agora porque a economia está ficando mais fraca. Com o aumento do risco, o dólar, lembra que a gente falou ontem aqui que tinha caído com a conversa entre os presidentes Lula e Trump, voltou a subir. A Bolsa de Valores caiu. O desequilíbrio das contas públicas é o nosso calcanhar de Aquiles. Sem reduzir gasto, cada vez mais a gente vai pagar mais imposto. E a gente já paga, né, o Ineguedeira, na maior carga tributária do mundo. É muita coisa. É isso. Obrigadão. Vamos acompanhar essa votação. Obrigada, Tchau, viu? Deu para você entender o que está acontecendo, né? Então vou explicar para ficar fácil para você. Um grupo de carrapatos resolveram governar o Brasil. Esse grupo de carrapatos, eles poderiam ter duas medidas. Olha, vamos moderar, vamos fazer uma dietinha aqui, vão sugando o sangue da vaca aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. Assim, a vaca tem energia, ela vai pro pasto, ela come, ela fica gorda, ela engorda bastante. Aí assim, aos poucos, a gente vai podendo sugar mais o sangue, porque a vaca tá gorda, a vaca tá forte. Não, os carrapatos que assumiram o governo, eles resolveram pegar a vaca e falou, gente, a vaca tá mais ou menos, vamos pegar todo mundo e vamos começar a sugar ela o máximo que a gente conseguir. Foi sugando, sugando, e a vaca foi ficando fraquinha, magrinha. Hoje, a vaca tá custando levantar para se alimentar. Quem dirá para poder engordar e ficar gorda, né? Não dá. E o negócio é que a cada dia os carrapatos estão querendo mais e mais, porque os carrapatos foram os que engordaram, estão todos gordos demais, estão com muito mais fome do que antes e estão sugando muito mais a vaca. Sabe o que vai acontecer? A vaca vai pro brejo, meu irmão. A vaca vai morrer, né? E o governo montou uma força-tarefa para trazer mais imposto para você. O governo montou uma força-tarefa para aprovar a medida provisória que aumenta o número de impostos e, consequentemente, aumenta a arrecadação. Com a MP apelidada de Taxa Tudo, o Planalto espera arrecadar 17 bilhões de reais em 2026, com mais taxas para aplicações, bets e fintechs. No entanto, a proposta tem encontrado resistência para avançar e pode caducar nesta quarta-feira se não for analisada. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota está a postos, preparado ao vivo no Rio de Janeiro. A MP taxa tudo, o governo e as articulações nos bastidores, uma força-tarefa para garantir que essa medida seja aprovada pelo Congresso, Câmara e Senado, se não caduca, né, Mota? Afinal, são 17 bilhões de reais. Quem corre o risco de caducar é a nossa paciência, né, Caniato? Coitado do cidadão brasileiro, não tem um dia de descanso. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A ideia do governo é a ideia de qualquer governo de esquerda. É muito simples. O governo precisa tirar do cidadão o máximo de dinheiro possível. E aí, com esse dinheiro, o dinheiro dos impostos, o governo dá para o cidadão as coisas de graça. Entenderam a lógica? Ao invés de você comprar o que você quer com o seu dinheiro, você dá o dinheiro para o governo. O governo tira uma parte do dinheiro para ele, compra a coisa e dá de graça para você. Pois é, né? Sabe qual que é o pior? É saber que tem gente que acredita, né? Nessa falácia, nessa bravata toda aí, né? Nessa bravata. Os brasileiros toda. Que estão em casa, que vão no supermercado, a dona de casa, o pedreiro, o servente pedreiro, o motorista de ônibus, vê essa comissão assim, talvez ele não entende nada, não sabe nem o que a gente está votando. O desgoverno que está aí já aumentou mais de 30 letrinhas, dessas sopas de letrinhas, entre tributos e taxas. Mais de 30, colegas. E hoje, caso essa MP passe aqui, são mais 8, eu vou ler qual é a lista, de mais 8 impostos e tributos sobre as costas de quem produz no Brasil. Porque o atual desgoverno, ele só sabe falar de aumentos de tributo. Aliás, eu ouvi aqui, agora há pouco, que o governo quer fazer superávit com aumento de arrecadação. Olha a que ponto esse governo está chegando.
deputado Jorge Checo, superávit primário com aumento de arrecadação. Qual escola de economia esse governo passou, eu gostaria de entender. Mas vamos lá. Brasileiros, caso passe, eu espero que se passar, eu espero que não passe aqui agora. Mas independente, passando ou não, isso vai a plenário da Câmara e do Senado. Eu espero que a Câmara trave isso por lá para que isso não continue. Olha só, ilustre presidente Renan Calheiros, aumente imposto para criptomoedas e ativos virtuais, é o que nós estamos votando agora. 1. 2. Aumento do FIDEX. 3. Alíquota única de 17,5%. 3. Fundos de investimentos, aí debêntures, CRI e outras. 5. Ações do fundo de ações. 6. Alta de IR do juros sobre capital próprio. 7. Limitar compensações tributárias. 8. Novo piso do CSLL e Fintechs. Já disse o senador Portinho, que me antecedeu, que é mais fácil hoje no Brasil abrir uma bodegazinha para bets do que uma fintech. Este é o país que nós estamos indo, senador Renan Calheiros. É lamentável. Isso aqui é inaceitável. O governo Lula levará para o seu histórico, que é o governo que aumenta tributos e impostos, mais de 40 ao longo do seu desgoverno. É lamentável e espero que esta matéria seja derrotada, com todo respeito ao relator, ao seu trabalho, mas aumento de impostos no Brasil, o brasileiro não aguenta mais. O Lula só quer saber de meter a mão no bolso do produtor, de quem produz, de quem gera empregos no Brasil. Isso é um assinte ao brasileiro. Simples assim, né, pessoal? Simples assim, né? Ou seja, o Brasil se tornou, né, um verdadeiro, né, pandemônio tributário. E aí me aparece o ministro da Fazenda e diz: olha, o Bolsonaro era um babaca, um malvadão. Por quê? Porque ele não cobrou tanto imposto do cidadão brasileiro. É o ministro da Fazenda atual admitindo isso. Dá uma olhada. Houve um entendimento de que a Receita Federal teria muita dificuldade em cobrar pelo passado, que o governo anterior, como vocês sabem, não cobrou os impostos devidos. Toda atividade econômica tem que ser tributada, né? Independentemente da regularização. Ela tem que ser tributada. E há um esforço da Receita Federal de que o governo anterior não zelou, né, pelas cautelas devidas para fazer valer a legislação brasileira. Então há um programa que está sendo montado dentro do relatório para que eles repatriem esses recursos e paguem 30% de impostos. 15% a título de imposto e 15% a título de multa. São 30% sobre o valor repatriado. Então nós... Vamos lá, então, para quem não pagou imposto, né, o Haddad, né, tá falando aí em cobrar 30%, né, 15% para a pessoa trazer o dinheiro de volta para o Brasil e 15% a mais de multa. Você acha que alguém vai fazer isso, né? E aí, é lógico que não vai acontecer isso, né, de forma alguma, tá? Pessoal, extrapolamos o tempo aqui um pouquinho. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado das matérias que a gente trouxe aqui. Gostado não, né? Tenham entendido. Porque gostar desse caos, dessa tragédia, não tem jeito. Mas eu espero, né, que o conteúdo tenha sido relevante para vocês, tá? Depois a gente pode fazer alguns vídeos mais especificados sobre esses aumentos de impostos, tá? É a minha área, é a minha praia. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado para isso para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade. O último recadinho que eu deixo para vocês aqui, pessoal, tá na descrição aqui, ó. Clique aqui no link e entre em contato com a Imigra Mais. Ano que vem, o Brasil vai gastar como se não houvesse amanhã para tentar reeleger o Lula. Entenda uma coisa, com o governo de direita ou com o governo de esquerda, você tá ferrado. Essa é a verdade. Porque o governo de direita que assumir, vai assumir um país falido, com um rombo gigantesco. Se o Lula ganha, meu amigo, a gente já tá a caminho da Venezuela. Esquece, tá? Então, é preciso que você tenha uma conta em dólar, é preciso que você saiba
proteger o seu patrimônio fora dessa jurisdição, e aí a Imigra Mais está aqui para te ajudar. Deu para você sentir o tamanho do impacto que será, né? O quanto eles vão te sugar de impostos. E aí tá aqui para a gente poder te ajudar, tanto para o Uruguai, né, principalmente, e também para você que já tem interesse, né, em residência para o Paraguai também. Você já pode entrar em contato, marcar aí que logo a gente já vai estar trazendo esse serviço para vocês através da Imigra Mais também, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.